Em meados do século XVIII, um genial arquiteto vai marcar de um modo indelével o panorama artístico de Braga e de todo o Minho. O seu nome é André Soares e muito da tradição do barroco que vinha dominando entre nós há já várias décadas, André Soares vai desenvolver a sua obra, contudo, marcada já muito pela estética tardo-barroca e rococó que por essa altura também chegava entre nós, mas com marcas muito próprias. André Soares, que será autor de capelas, igrejas, mas também de elementos da arquitetura civil, como edifício de Câmara Municipal, Paço Episcopal, palácios, desenhando também cartografia, retábulos em talha dourada, peças de ferro. Uma obra, de facto, notável que se vai espalhar não só por Braga, mas por toda a região de Viana do Castelo, a Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Vila Verde, Esposende, Guimarães. Mas, apesar desta grande diversidade geográfica e apesar da qualidade da sua obra, a verdade é que André Soares cairá no esquecimento. Temos que esperar os finais do século XX, mais precisamente final dos anos 60, início dos anos 70, com um historiador da arte norte-americano, Robert Smith, para que de novo se comece a perceber o conjunto da obra. Seguiram-se outros estudos de investigadores, nomeadamente Natália Ferreira Alves e mais recentemente de Eduardo Pires de Oliveira, para lançar este olhar atento sobre o conjunto da obra e percebemos a sua herança e quanto devemos a André Soares. Uma obra que se reflete também aqui em Viana do Castelo, onde entre 1760 e 1763 vai desenhar retábulos para diferentes espaços religiosos, nomeadamente para a Capela de Nossa Senhora do Rosário, da Igreja do Convento dos Carmelitas, para a Capela das Malheiras e também para a icónica Capela de Nossa Senhora da Agonia. Vamos conhecê-la. É esta capela, a de Nossa Senhora da Agonia, que desde meados do século XVIII se encontra na base daquela que é uma das mais populares e concorridas romarias de todo o país. Mas a origem desta capela, de algum modo, radica numa estrutura, numa outra capela anterior que aqui já existia, no alto do então designado Morro da Forca. Era uma capela dedicada ao Bom Jesus do Santo Sepulcro e era uma capela que terminava uma via sacra. Contudo, é a partir de 1751 que nós vamos começar aqui a assistir uma grande devoção a Nossa Senhora da Agonia. É nesse ano que entra para o interior dessa antiga capela do Bom Jesus uma imagem de Nossa Senhora que vai suscitar, de facto, uma grande devoção. Ofertas, promessas, de tal forma relevantes que, impulsionadas fundamentalmente pelos homens e mulheres do mar, os pescadores, os mariantes, mas de tal forma com grande sucesso que apenas 3 anos depois, em 1754, a Capela do Bom Jesus vai então dar origem a esta capela consagrada a Nossa Senhora da Agonia. E, pouco tempo depois, vamos então ver André Soares arriscar os desenhos para os retábulos deste novo templo. Não só os retábulos da nave, mas, e de um modo muito especial, do altar-mor, onde se destaca, de facto, este cenotáfio da paixão de Cristo. E aqui vemos muitas das características dos retábulos e do desenho da talha dourada de André Soares. Possante, com um grande movimento,
Aliás, muitas vezes designado popularmente como a talha gorda, tal a sua exuberância. A obra de André Soares é produzida por volta de 1762 e, de facto, enquadra-se nesse período de 3 anos em que o arquiteto tem uma forte ligação a Viana do Castelo. Nesta nossa abordagem ao pouco que se sabe da vida e ao, felizmente, muito que vamos conhecendo sobre a obra de André Soares, dedicamos, no último episódio, a nossa atenção à produção do notável arquiteto na cidade de Braga. Mas, como há pouco vos dizia, a sua obra dispersou-se nesses meados do século XVIII por todo o Minho e, por isso, estivemos em Viana do Castelo e fomos subindo o vale do Rio Lima e chegamos agora à vila de Ponte de Lima. E aqui encontramos a Casa da Freiria, uma propriedade que se mantém particular e onde a sua capela guarda também uma intervenção de André Soares. De facto, é-lhe atribuído o retábulo maior, os retábulos laterais, o púlpito e a mesa de altar. Uma casa aristocrática que, como era habitual nesse século XVIII, não deixando de ser a cabeça de uma extensa e rica propriedade agrícola, não deixava de ser também uma casa de repouso, de lazer, o que nos leva a evocar uma outra das mais notáveis obras-primas de André Soares, a Casa do Fresco. Uma estrutura de lazer para ser colocada num jardim. Ela hoje, já desde o início do século XX, se encontra no Parque do Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga. Mas, originalmente, foi desenhada e concebida por André Soares para o arcebispo de Braga, Dom José de Bragança, e, na sequência da intervenção no Paço Episcopal, também riscado por André Soares, uma fase, uma nova ala desse Paço Episcopal que o arquiteto fez para o arcebispo. E trata-se de uma estrutura, enfim, muito associada à água que brotava da fonte, abrigada por essa Casa do Fresco, um sítio, como o próprio nome indica, destinada para repousar, nomeadamente durante o estio, das épocas de maior calor. E aí, na Casa do Fresco, nós conseguimos ver algumas das mais interessantes características das intervenções de André Soares, nomeadamente esse cunho muito rococó, com uma enorme exuberância decorativa, imensos ornatos, as conchas e os enrolamentos. Também tão marcantes na obra de André Soares. Essas estruturas, como o próprio nome indica, se vão desenrolando, neste caso, desde o contacto com o chão, subindo ao longo das colunas. Mas, voltando aqui à Ponte de Lima, importa dizer que a intervenção nesta capela data de 1767, ou seja, no penúltimo ano da vida de André Soares. E estamos, por isso, de facto, junto àquela que foi uma das suas últimas obras. Mas, a esse propósito, também projetada entre 1767 e 1768, vamos até Braga, regressar à cidade dos arcebispos para conhecer aquela que é considerada, de facto, como a última obra de André Soares. Estamos agora em Braga e entramos na Basílica do Convento dos Congregados. De resto, a fachada da igreja é também produzida na década de 60 do século XVIII por André Soares. E aqui, no interior do convento, que nós encontramos aquela que é considerada como a obra-prima de André Soares, a Capela dos Monges,
Boa verdade, a Capela de Evocação a Nossa Senhora da Aparecida. E Capela dos Monges, porque ela encontra-se no primeiro andar, claramente assumida como uma estrutura no interior do convento. Muitas vezes os religiosos congregados, sentindo necessidade de uma oração, não precisavam de se deslocar até à igreja. Encontravam aqui no meio das suas instalações, num extremo de um dos corredores, esta pequena capela que suscitava a introspecção, a reflexão. É de facto notável. E Eduardo de Oliveira, mesmo assumindo que as palavras podem parecer algo exageradas, não tem nenhum problema em assumir como sendo das mais relevantes intervenções tardo-barrocas de toda a Europa. Ele chama particularmente a atenção para o lanterninho, comparando a outros famosos lanterninhos de nomes incontornáveis do barroco, como Baronini ou Bernini, mas este não lhes fica atrás. Mas, curiosamente, até 1988 desconhecia-se a existência desta capela, pelo menos para os historiadores da arte, pelo menos para aqueles que se foram interessando pela obra de André Soares. Mesmo o famoso trabalho do norte-americano Robert Smith, em 1972, não aborda esta capela. E porquê? Porque, de facto, ela encontrava-se num espaço algo inacessível, num primeiro andar, num convento. Para cá chegar era preciso passar pelo menos 3 portas. Era um lugar de isolamento dos religiosos. E por isso permaneceu como este segredo muito bem guardado da genialidade de André Soares. Mas a sua genialidade está por aí, noutros lugares do Minho. Mas quem foi, afinal, André Soares? Isto é, André Ribeiro Soares da Silva. E ele fez questão, muitas vezes, de assinar na totalidade o seu nome. Bom, para responder a esta questão, nada melhor que estarmos em Braga e depois de termos visitado aquela que é, de facto, uma das suas obras-primas, estamos agora aqui num eixo estrutural da cidade, mesmo em frente à velha catedral, é a rua Dom Paio Mendes, que se prolonga através daquela que hoje em dia é designada como a Rua do Visconde de Pintela. E é exatamente aí que nós encontramos uma casa que sabemos ter sido de André Soares, que de resto tem uma fortíssima ligação a Braga. Não só porque aqui tem parte significativa da sua obra, mas porque foi aqui que ele nasceu, no último dia de novembro do ano de 1720. Aqui iria falecer 4 dias antes de completar 49 anos de idade, em 1769. Uma vida relativamente curta, embora para a época não tenha sido assim tão curta quanto isso, mas muito mais poderíamos esperar deste fabuloso criador, de quem, em boa verdade, sabemos muito pouco. A maior parte dos documentos que se lhe referem são apenas documentos que se referem a contratos, dinheiros, pagamentos. São escassos os desenhos que chegaram até aos nossos dias do seu punho, e mesmo esses, obviamente, não nos falam diretamente de quem era ele, para lá do artista, quem era a pessoa, o homem que aqui nasceu, viveu e morreu. Mas, curiosamente, alguma dessa documentação acaba por nos lançar algumas curiosas pistas, pelo menos sobre alguns dos gostos que ele teria. E, se é verdade que ele vive aqui, nesta artéria, numa casa relativamente modesta, bom, começam aqui as dúvidas, porque o que alguma dessa documentação nos parece indiciar, como vos dizia, é que André Soares viveria num certo desafogo económico e por isso pode-nos parecer aqui um bocadinho contraditório a casa algo modesta. Mas por que é que nós dizemos que ele vivia num certo desafogo económico? Porque, com efeito, alguma dessa documentação, no meio de toda aquela frieza dos números, lança-nos algumas pistas. Por exemplo,
É muito provável que André Soares gostasse de carne, pelo menos de presunto, e também gostaria de vestir bem. Como é que o sabemos? Bom, o melhor é irmos até Guimarães. Belíssimo e imponente templo, erguido na segunda metade do século XVIII. Esta igreja, cujo projeto, o risco, foi de André Soares. Mas este templo veio substituir um anterior. De facto, neste lugar, do lado de fora das velhas muralhas da vila medieval, existia, ou tinha sido erguida em 1576, uma capela já com esta evocação. Mas o sucesso, a forte devoção que ela suscita, faz com que a confraria aqui resolva erguer um monumento muito mais imponente, muito mais ambicioso. E daí a encomenda do risco ao grande arquiteto. A obra vai se prolongar durante vários anos. Aliás, em boa verdade, quando é concluída, André Soares já tinha morrido há 15 anos. Mas esta confraria, mesmo assim, acabará por desenvolver posteriormente outras intervenções. Por exemplo, na segunda metade do século XIX, 100 anos depois da conclusão da primeira fase das obras, a confraria, que entretanto obtém do rei Dom Luís o título de Real Confraria, faz erguer aqui duas imponentes torres. A construção das torres vieram sublinhar a importância e a imponência deste santuário, mas alteraram também um pouco a estética original de André Soares, reforçando uma leitura muito mais vertical do monumento. No entanto, houve a preocupação, nessa segunda metade do século XIX, em manter alguma da estética rococó que André Soares tinha conferido à igreja, com estas torres muito trabalhadas. Mas dizia-vos há pouco, quando estávamos junto da casa de André Soares, em Braga, que alguns dos seus projetos, dos contratos, acabam por nos lançar alguma luz sobre a personalidade tão pouco conhecida do artista. E é o caso, com efeito, aqui da Igreja de Nossa Senhora da Consolação e dos Santos Passos. Isto porque André Soares abdica do pagamento em dinheiro que a Irmandade lhe deveria fazer. Estão em causa 13.800 reis. E o arquiteto abdica, o que vem aqui também demonstrar que ele vivia com algum desafogo para poder abdicar de tão relevante quantia. Mas, curiosamente, o pagamento vai-lhe ser feito em géneros. Um género muito especial. Tecidos. Sim. A Irmandade acaba por lhe pagar através de crepe e forro. O que faz com que, por exemplo, num texto muito interessante de Eduardo Pires de Oliveira, se pergunte, se especule, tentando perceber um pouco a personalidade de André Soares, se ele seria vaidoso, tal quantidade de tecido com que é pago por este projeto. Mas já antes, em 1756, uma outra muito importante encomenda tinha sido pago em géneros. Nada mais, nada menos do que a fabulosa intervenção que André Soares faz no mosteiro de Tibães. O interior da igreja é um mundo desenhado
pelo arquiteto, um mundo de talha dourada, em retábulos, púlpitos, molduras das janelas, sanefas grandes e pequenas. E todo esse mundo vasto de intervenção vai ser pago também em géneros. Sabemos que os monges beneditinos lhe vão oferecer 6 presuntos, no total de 4.800 reis. E isto é uma quantia muito significativa, porque corresponde, grosso modo, àquilo que se teria que pagar a um mestre pedreiro muito qualificado por 20 dias de trabalho. Mas estes 4.800 reis são, afinal, apenas uma pequena parte do pagamento a André Soares. Há mais de 22.000 reis que são pagos também em géneros. Em quê? Não sabemos. O documento diz que são de outros mimos. E que mimos seriam esses? Infelizmente, não sabemos. O documento não nos revela. E seria certamente muito interessante, até porque estão em causa mais de 22.000 reis. O que é que nós não poderíamos saber, afinal, sobre esses gostos de André Soares? Afinal, a documentação que aparentemente só nos remete para um mundo dos números, de contratos, podem, por vezes, revelar-nos facetas da vida pessoal de quem está envolvido nesses documentos. Mas regressemos aqui à Igreja dos Santos Passos, em Guimarães. Como vos dizia, a obra termina em 1785. André Soares havia falecido já há 15 anos. Estamos, de resto, perante aquela que é considerada como a última grande obra do arquiteto. E, quando contemplamos hoje este monumento, ele faz parte desse vasto conjunto, dessa herança marcante que André Soares deixa no Minho, na história da arte portuguesa. Mas também, e como vários investigadores têm vindo a sublinhar nestes últimos anos, com destaque Eduardo Pires de Oliveira, é também importante perceber que muita da arquitetura tardo-barroca e rococó do Brasil, nomeadamente de Minas Gerais, é muito provavelmente inspirado em muitos dos monumentos concebidos por André Soares. Esta igreja é disso mesmo, um bom exemplo. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.